Olá, senhores, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu gostaria de conversar com vocês os casos de erro mais tratados pela doutrina e que cai em provas de concursos, beleza? Senhores, sacam só. Olha só, erro de tipo. Erro de tipo. Você vai ao dicionário, erro, você vai encontrar falsa percepção da realidade. Você erra, você pensa que é uma coisa e não é, beleza? O erro de tipo ele pode ser essencial e pode ser acidental. O erro de tipo essencial, artigo 20, caput, erro de tipo essencial, ele pode ser inevitável, excusável, imprevisível. São sinônimos, ó. Anote aí. Inevitável, excusável, imprevisível. E pode ser evitável, inexcusável, previsível. Senhores, se você erra, é porque você não quer. Se você não quer, por um raciocínio lógico, afasta o dolo. Então, erro de tipo sempre afasta o dolo. Erro de tipo essencial sempre afasta o dolo. Legal? Até aqui? Agora, senhores, dois amigos, eles vão a uma caçada. Beleza? O sujeito pensa tratar-se de um animal bravio, um leão. Ele efetua disparo no leão. Chega perto, ele matou o amigo. Muito bem. Erro de tipo. Ele quis matar o amigo? Não. Então você vai afastar dolo. Beleza? Ele jamais vai responder por homicídio doloso. Muito bem. Agora, a pergunta que você tem de fazer, como você já anotou no caderno, era inevitável ou excusável, né? Inevitável, excusável, ou evitável e inexcusável? Se for excusável, ou seja, inevitável, afasta dolo e culpa e ele não vai responder por nada. Ou seja, qualquer pessoa naquela situação faria a mesma coisa. Excusável, inevitável, afasta dolo e culpa, por nada responderá. Agora, se você responder que é inexcusável, ou seja, evitável, um pouquinho mais de cautela poderia ter evitado a situação, afasta dolo e o agente responderá por culpa se o crime admitir. Existe homicídio culposo? Existe. Beleza? Então, ele vai responder por homicídio culposo. Então, um erro de tipo essencial, ele pode ser evitável, excusável ou inevitável, né? Inevitável, excusável ou evitável, inexcusável. O inevitável, excusável, afasta dolo e culpa, por nada responderá. O evitável, inexcusável, afasta dolo e ele vai responder por culpa, se o crime admitir. Eu vou a uma festa, eu pego o meu casaco, chego em casa e percebo que eu não levei o meu casaco, eu levei o casaco de um convidado. Eu furtei. Evitável ou inevitável? Eu levei um casaco preto e o meu casaco era preto. Na madrugada. Inevitável. Afasta dolo e não vai responder por nada. Se você entender que era evitável, ou seja, o meu casaco era preto, eu levei um casaco roxo. Afasta dolo e responde por culpa se o crime admitir. Existe furto culposo? Não. Então não vai responder por nada. Beleza? O erro de tipo pode ser acidental. O erro de tipo acidental, senhores, pode ser sobre o objeto. Sobre o objeto não tem previsão legal. Ou seja, eu quero furtar uma carga de soufflé e na verdade eu levo uma carga de prestígio. Eu quero furtar uma carga de sal e na verdade eu furto uma carga de farinha. Sacou? Então não afasta nada, ele vai responder sempre. Isso é a doutrina, não há previsão legal. Nós temos no 20, parágrafo 3º, o erro na execução do crime. Erro na execução do crime. O erro na execução do crime, artigo 73. Erro na execução do crime é o seguinte, pessoal, nós chamamos de aberratio ictus.
Erro na execução. Refere-se pessoa, pessoa. Pessoa, pessoa. O agente, ele dispara contra uma pessoa e atinge outra. Ele dispara contra uma pessoa e atinge outra. Ele dispara contra seu desafeto e atinge seu vizinho. Beleza? Se você fizer a leitura do artigo 73, ele vai responder como se tivesse matado a pessoa desejada por homicídio consumado. Se você ler o artigo 73, você vai encontrar isso. Leva-se em conta, pessoal, a intenção do agente. Ele quis matar seu desafeto, errou o tiro, matou o vizinho, ele vai responder como se tivesse matado o desafeto. 73. Agora, o professor Pierangeli, ele discorda, tudo certo? Ele sustenta haver o quê? Tentativa de homicídio com relação ao desafeto, mais homicídio culposo com relação ao vizinho. Só que não é o que prevalece, tá? O agente, neste caso, ele vai responder por homicídio consumado. Beleza? Quero atingir meu desafeto, mato o vizinho. Eu vou responder como se tivesse atingido o desafeto, a pessoa desejada. Homicídio consumado. O professor Pierangeli sustenta que eu vou responder por tentativa de homicídio mais homicídio culposo. Nós temos o erro sobre a pessoa, no artigo 20, parágrafo 3º. O agente confunde a pessoa que quer atingir. Ele quer matar seu desafeto, efetua disparo, chega perto, ele percebe que matou o irmão gêmeo dele. Legal? Então, cuidado. O erro sobre a pessoa, ele confunde a pessoa. Ele pensa que é o desafeto, chega perto e não é o desafeto, é o irmão gêmeo dele. Não afasta nada, ele vai responder como se tivesse matado a pessoa desejada. Ele errou a pessoa. O erro na execução do 73, aberratio ictus, ele quer matar a pessoa, erra o tiro e mata o outro. Ele age de modo desastrado, erra o alvo e acerta o outro. Ele vai responder como se tivesse matado a pessoa desejada. Vamos lembrar que há divergência na doutrina. O professor Pierangeli sustenta que ele vai responder por tentativa de homicídio mais homicídio culposo, mas não é o que prevalece. Aí nós temos o aberratio criminis. Aberratio criminis, senhores, resultado diverso do pretendido do 74. Coisa, pessoa. Coisa, pessoa. Beleza? Coisa, pessoa. O agente quer danificar a janela da vizinha, mas a vizinha aparece. Na verdade, ele quer danificar a janela da vizinha ateando uma pedra. Ele ateia a pedra, a vizinha aparece e acaba por atingir sua cabeça, causando-lhe a morte. Ele vai responder por homicídio culposo. Ele quis quebrar a janela, praticar o crime de dano e praticou o crime de homicídio. Como ele não quis matá-la, faz tudo dolo, ele vai responder por homicídio culposo. Beleza? Agora, olha que interessante. E se o agente dispara contra uma pessoa, o dono de um animal, ele quer matar o dono do animal e, na verdade, atinge o macaquinho de estimação. Opa, ele quis atingir um bem jurídico de maior valor, não é verdade? Ele quer matar o rapaz, erra o tiro e mata seu macaquinho de estimação. Ele vai responder por homicídio tentado. Por quê? Porque não há dano culposo. Agora, se ele quer matar o cão e atinge o dono, aí é o que, senhores? Ele quer matar o cão e atinge o dono. Ele quis atingir o dono, afasta dolo. Vai responder por homicídio culposo. Beleza? Então, senhores, se o bem jurídico lesado é menos valioso, ou seja, ele quer matar a pessoa e acaba matando o animal de estimação, a doutrina entende que não se aplica o artigo 74. Então, só recapitulando, o erro pode ser essencial, afasta dolo sempre. Você tem que fazer a pergunta, era excusável inevitável ou inexcusável evitável? Se for excusável, afasta dolo e culpa por nada responderá.
Se for inexcusável, ou seja, evitável, afasta W e responderá por culpa se o crime é admitido. Vamos lembrar da caçada noturna. Quis atingir o animal, atingiu o dono. O erro de tipo pode ser acidental sobre o objeto, que não há previsão legal. Quero furtar uma carga de Nike, eu furto uma carga de quichute, eu vou responder. O erro pode ser sobre a pessoa, ele se confunde com relação à pessoa, ele pensa que é uma pessoa e não é, atinge outra. O erro pode ser na execução, que é aberrar suítos. Ele quer atingir uma pessoa, acerta outra. E pode ser resultado diverso do pretendido. Ele quer quebrar a vidraça e quebra a cabeça. É o objeto, pessoa. Erro na execução é pessoa, pessoa. Beleza, senhores? Então, sucesso, até uma próxima oportunidade. Tchau.